Levítico capítulo de número 2, o verso de número 1 a seguir diz assim: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha, sobre ela derramará óleo e colocará incenso, e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos, sem fermentos e untado com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento, divida em pedaços e derrame óleo sobre ela, é uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha, com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes, e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e queimará no altar. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e aos seus descendentes, é parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Número 11, nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta de primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-las no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança de Deus, e acrescentem sal em todas as suas ofertas. Amém? Você pode orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade que temos nesse momento estarmos, Senhor, diante da tua palavra. E eu te peço, Senhor, que mais uma vez a porta seja aberta, que os corações se abram também para receber, que haja essa conexão, Senhor, essa palavra, Senhor, que seja derramada sobre nós, que ela possa ser respondida através de nós, Senhor, dando frutos que mantêm, que glorificam, que nos abençoam, mas sobretudo dão honra ao teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu acabei de ler um texto que você provavelmente, dificilmente vai ouvir alguma mensagem em cima desse texto, e talvez alguns que por um acaso pregariam essa palavra, utilizariam para uma outra vertente, mas eu quero pregar especialmente porque nós estamos num culto de ceia, e o culto de ceia, ele tem um objetivo maior, que é a comunhão em nome de Jesus, mais o desenvolvimento da igreja. O meu pai, quando era vivo, costumava chamar o culto de ceia do culto da doutrina, porque de fato é o lugar onde a gente fala para os filhos de Deus e procura no coração o desenvolvimento dos filhos de Deus. É muito importante esse desenvolvimento, é muito importante esse crescimento. A segunda razão pela qual eu estou ministrando essa palavra no culto de ceia, é porque o momento da oferta já passou, e talvez muitos utilizariam esse tipo de palavra para arrecadar ofertas financeiras. Só que na verdade, o coração de Deus nessa noite não é arrecadar dinheiro, mas é arrecadar corações, vidas que se abram, corações que se abrem, vidas que se abrem ao Senhor para entregar-se ao Senhor, e que entendam que o bolso é só mais um elemento dentro da totalidade. O Senhor espera de nós é a integridade, é a integralidade, é a totalidade.
Então abre o teu coração para a mensagem, porque no final da mensagem eu não vou fazer oferta não. Presta atenção no que o Senhor quer dizer a cada um de nós, na palavra de hoje. Paulo, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, ele diz assim: rogo aos céus, pela misericórdia de Deus, que vocês, igreja do Senhor, se ofereçam os vossos corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está querendo dizer? É óbvio que quando Deus se manifesta num lugar, a emoção aflora. Talvez nesse momento já que nós vivemos até aqui, teve gente que já chorou, teve gente que já se arrepiou, teve gente que já se alegrou de verdade, tem gente que já aflorou as suas emoções, porque é óbvio, Deus está no recinto, o Senhor está se manifestando. Tem que ser muito insensível para não sentir as emoções à flor da pele quando Deus se manifesta. Todavia, Deus não é um Deus de emocionalismos. Deus é um Deus de razão. E a razão não pode ser suprimida pela emoção nunca. Um culto de verdade ao Senhor é um culto aonde nós saímos dele intelectualmente mais fortes. Um culto de verdade ao Senhor é um culto aonde a nossa relação com Deus, com a sua palavra, com os irmãos, nos torna mais inteligentes. O culto ao Senhor é um culto aonde nós certamente aprendemos alguma coisa. E se ainda que tudo que ouvimos naquele culto nós já sabemos, o repetir também é segurança. Porque existem coisas que o Senhor na nossa vida utiliza a pedagogia da repetição. O Senhor fala uma vez, o Senhor fala duas vezes, o Senhor fala três vezes. Não é nem uma questão de não entender, é uma questão de saber, mas a gente precisa passar por aquilo ali de novo, porque discretamente muitas vezes, sem perceber muitas vezes, nós vamos nos desviando. E aí quando o Senhor fala de novo, a gente volta para o caminho. Coisas que a gente já sabe, mas se a gente se afasta delas, daqui a pouco o nosso coração se inclina, porque nós temos um pecado original em nós. Então o voltar todas as vezes também é inteligência. E o culto racional é este culto que nos traz sempre para o centro da vontade do Senhor. Essa semana eu estava zapeando ali, olhando ali o meu Instagram, e de repente veio um stories de um pastor que ele estava falando algo que eu achei muito interessante. Eu replico porque eu concordo com ele. Ele fazia uma pergunta assim para a igreja: como é que você sabe quando você está maduro, espiritualmente falando? Como é que você sabe quando você está maior espiritualmente falando? Quando você está mais perto de Deus espiritualmente falando? Você sabe quando Deus não precisa falar muitas vezes para te convencer? Se Deus precisa falar muitas vezes as mesmas coisas para te convencer, para me convencer, significa dizer que eu ainda sou uma criança. Se o Senhor precisa falar 10 vezes as mesmas coisas, isso significa que eu ainda sou imaturo. Eu tenho 3 filhos, um de 21, um de 10 e a menina de 8. Para os meus 3 filhos eu ensinei os mesmos princípios. Os princípios de vida, de valor de vida, de caráter, todos eles estão aprendendo as mesmas coisas. Só que o meu filho de 21 anos já tem uma responsabilidade maior em responder o que eu digo, porque ele já é mais maduro. Ele já ouviu muitas outras vezes, e a maturidade da idade que vai chegando já lhe faz entender coisas que eu não preciso mais dizer. Para a menina que é menor, para o menino que é menor, eu ainda estou na fase de repetir todos os dias a mesma coisa. Mas por que isto é necessário? Porque são crianças, ainda são indivíduos imaturos. E talvez isso responda porque que tem muitas coisas que você e eu temos promessa de Deus na nossa vida, mas ainda não usufruímos dela.
Não significa que Deus não nos ama, não significa que Deus não nos quer, não significa que Deus não vai fazer. Significa que nós somos rapaz pequeno. E a Bíblia está dizendo que aquele que é herdeiro, a Bíblia fala isso, mas ainda é menor, em nada difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Porque o menor, quando ele é ainda imaturo e irresponsável, ele está condicionado a tutores. Ele está condicionado a não usufruir, porque se ele usufruir de toda a promessa, ele se mata. Não tem idade, não tem maturidade espiritual. Então uma das coisas é o Senhor falar conosco e nós respondermos prontamente. Quantas vezes o Senhor está falando? Então quando a gente vem num culto, quando a gente está congregado, a vontade do Senhor é que a gente se torne mais inteligente. Até porque Jesus é a fonte da sabedoria e do conhecimento. A palavra de hoje é uma palavra que nos ensina um protocolo milenar e que não mudou no Senhor, no que diz respeito ao seu caráter, apesar de nós vivermos uma nova aliança. O texto que eu acabei de ler fala sobre as ofertas que o povo de Israel, um texto de mais de 3.000 anos, que o povo de Israel, na época de Moisés, que subiu um monte e recebeu do Senhor as tábuas da lei e os ordenamentos para que aquele povo vivesse em obediência e santidade ao Senhor, desceu do monte e estabeleceu, e uma dos elementos que o Senhor instalou naquele povo, ensinou aquele povo, era sobre os fundamentos da oferta que o Senhor recebe. Repito o que Paulo disse: ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O culto racional, o culto do intelecto, o culto da inteligência, é o culto daquele que, uma vez que foi iluminado pela palavra do Senhor, ele pega a sua vida e diz assim: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A minha vida é uma oferta ao Senhor. A minha história a partir de hoje será uma oferta ao Senhor. Todos os dias que me restam, não sei quantos serão para a glória do nome do Senhor. Me ofereço em sacrifício vivo, santo e agradável. O que significa a palavra sacrifício? Vem do corban, significa você abrir mão de algo que é importante por algo mais nobre. Significa você abrir mão de muitas coisas que são relevantes por algo que é muito mais nobre. Por isso que a nossa vida como cristãos sobre a terra, filhos de Deus, em muitos momentos, por causa daquele que nos habita, dos valores que temos, dos princípios que temos, nós vamos ter que nos sacrificar, abrir mão de certas coisas. O que vale mais? Um negócio a qualquer custo ou um relacionamento com Deus, apesar dos negócios? O que vale mais? Uma amizade temporária, que talvez esteja corrompendo valores espirituais, ou um relacionamento com aquele que é eterno? O que vale mais? Em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que sim perder, sim abrir mão, sim sacrificar. Só que esse sacrifício não é mais com animais, com cereais. Esse sacrifício agora é nós no altar do Senhor, dizendo: Senhor, não quero mais viver o que eu tenho, o que eu vivia, porque o que eu vivia não condiz mais com o que o Senhor quer que eu viva. Então eu me sacrifico em oferta ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não é sacrifício de morte, é sacrifício de vida. Não é se colocar no altar e dizer: mata-me, Senhor. Não, é oferecer a tua vida, a vida que Ele soprou sobre a sua vida, a vida plena que Ele te prometeu, mas essa vida para a glória do nome do Senhor todos os dias, até que tudo se consuma. Este é o sacrifício. No tempo de Moisés era diferente. No tempo de Moisés, a Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. O povo não podia chegar diante de Deus. O povo era impedido, o povo nem queria chegar. Quem entrava na presença do Senhor no lugar santíssimo era o sumo sacerdote, que uma vez por ano, nem o sumo sacerdote, de tão santo que Deus é, e não deixou de ser,
Mas aquele povo na velha aliança, diz a palavra que quando Moisés subiu ao monte, Deus disse ao povo: nem toca no monte, porque quem tocar vai morrer. Porque o Senhor é santo e a sua santidade não pode ser ferida. Moisés subiu naquela montanha. Quando ele desceu, Deus deu a instrução: uma vez por ano, o sacerdote vai usar uma roupa especial, e nessa roupa vão ter sinos em volta da sua roupa. Esses sinos tinham uma finalidade, ou seja, a finalidade era fazer barulho, porque o sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ele entrava sozinho, levando as ofertas do povo, levando a adoração do povo. O povo não entrava. Se nós estivéssemos na época da lei, esse culto, vamos supor que eu fosse o sacerdote, eu estaria aqui dentro sozinho, você estaria lá fora, esperando a notícia quando eu voltar: olha, Deus falou tal coisa. Não poderia entrar. E o sacerdote tinha sinos, para que quando ele entrasse, os sinos fizessem barulho enquanto ele estivesse se movimentando e cultuando. Significava que ele estava vivo. Ele entrava com a roupa cheia de sino e uma corda amarrada na cintura. Enquanto o sino estava balangando lá, fazendo barulho, significava que está tudo bem. Se o sino parou de mexer, matou até o sacerdote. Volta que nem o sacerdote prestava. Puxa pela corda. Porque não poderiam entrar no lugar santíssimo. Aí vem Jesus, morre na cruz, se entrega por nós e estabelece uma nova aliança. E a nova aliança vai dizer o seguinte: que Jesus nos deu agora acesso ao lugar santíssimo por meio do seu sangue. É por isso que nós vamos daqui a pouco beber do cálice, para simbolizar a memória de que Jesus nos perdoou, e o seu sangue nos dá acesso a um lugar santíssimo, um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu. Não era o véu do templo que se rasgou, é o seu corpo, e ele é estabelecido sumo sacerdote sobre a nossa vida. Jesus hoje nos dá acesso a esse lugar santíssimo que outrora nós não tínhamos, por meio do seu sangue, por meio do seu corpo, por meio da sua vida e do seu sacerdócio sobre nós, que ele intercede por nós, que ele nos defende, que ele é o advogado fiel, que ele ministra no coração do Pai ao nosso favor. E nós hoje temos, diz a palavra do Senhor, a liberdade, e não podemos perder a esperança de adentrar nesse trono de graça, sabendo que nesse lugar de graça nós receberemos misericórdia, abundância e favor na medida da nossa necessidade. Deus agora abriu a porta do lugar santíssimo para nós entrarmos. Todavia, os protocolos de Deus não mudaram. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo incorruptível. E o que Ele espera de nós? Santificação, incorruptibilidade. E por isso eu li esse texto para você. Porque esse texto aqui, Deus deu ao povo o norte de como deveria ser a sua oferta. Primeiro elemento da nossa oferta: a melhor farinha. Olha para o teu irmão e diz assim: a melhor farinha. Deus não recebe nada que não seja o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa saúde, o melhor dos nossos dons, o melhor de tudo aquilo que fazemos. Se é para fazer, pode ser farinha, que talvez você compre muito barato no mercado, mas ainda que seja farinha, pega o melhor daquela farinha quando você for oferecer ao Senhor. Hoje talvez muitas pessoas digam o seguinte: pastor, eu não faço do pior. E eu acho que eu não conheço alguém que faz do seu pior. Sabe, aquele totalmente relaxado, Deus que se lasque. Quer, pega. Dá graças a Deus ainda, dá graças a ti mesmo que eu fiz. Eu não conheço gente assim. Mas eu conheço muita gente que anda na média. E deixa eu te dar um sinônimo de média: mediocridade. Quem está na média, está andando na mediocridade. Quem está na média, está andando num lugar perigoso. Jesus disse assim: ó, contra vocês eu tenho algo, vocês perderam o primeiro amor. Quem dera vocês fossem frios, mas agora vocês não são nem frios e nem quentes, vocês se tornaram mornos. E a vontade que eu tenho na mornidão de vocês é de vomitá-los da minha boca.
Você imagina, você já comeu uma comida nojenta? Para chegar a vomitar a comida, a pessoa precisa estar muito enjoada daquilo ali, tem que ser muito asco para você vomitar. Jesus está dizendo assim, ó, gente morna, eu tenho vontade de vomitar. Quem são esses? São aqueles que poderiam fazer mais, mas escolhem viver a mediocridade. São aqueles que poderiam ir além, mas escolhem. Poderiam ser ministros melhores, mas escolhem a mediocridade. Poderiam ser pais melhores, mas escolhem a mediocridade. Poderiam ser profissionais melhores, mas escolhem a mediocridade. Não estou nem fazendo pior, mas estão fazendo de qualquer jeito. Todo cristão que se manifesta de qualquer jeito está oferecendo farinha medíocre ao Senhor. E o Senhor está dizendo assim, ó, você quer que eu receba a tua oferta? Você quer que eu receba a tua vida? Você quer que eu olhe para você e me sinta agradado por aquilo que você está vivendo? Dê o teu melhor. Faça o teu melhor em todas as coisas. É o que a Bíblia ensina a fazer. Se você abrir um carrinho de pipoca, faça a melhor pipoca que você pode fazer. Se você começar algum projeto, faça o melhor projeto que você pode fazer. Se você começar uma sociedade, seja o melhor sócio que você pode ser. Se você conquistou um emprego, seja o melhor funcionário que você pode ser. Deus não está te avaliando em relação ao outro, Deus está te avaliando em relação a você mesmo. O Senhor nunca vai te comparar com ninguém, porque o Senhor sabe que a cada um é dada uma condição de acordo com a sua capacidade. Deus dá talentos e dons a cada um de acordo com a sua capacidade. Não ache que Deus te compara, você se compara. Deus não te compara com ninguém, Deus te compara a ti mesmo. Deus sabe quando você está fazendo o melhor e quando você está fazendo de qualquer jeito. E se você quer oferecer uma oferta ao Senhor digna, ofereça o melhor do teu tempo, o melhor da tua vida, o melhor da tua força, o melhor de quem você é todos os dias, para tudo aquilo que você faz. Não aceite a mediocridade, porque Deus não é Deus de mediocridade, Deus é Deus de excelência. Deus está levantando uma igreja excelente. A Bíblia diz que nós somos coluna e baluarte da verdade. A Bíblia diz que nós somos uma geração santa, um sacerdócio real. Você sabe o que é sacerdócio real? É sacerdote e reis. Nós somos chamados para sermos sacerdotes para o povo, homens cheios de unção e que têm relacionamento com Deus, e uma igreja de governo. Só que o governo do Senhor não vai ser igual a esse governo que nós estamos vendo, não vai ser esse tipo de política que nós estamos vendo. Serão pessoas excelentes que vão chegar nos lugares aonde vão chegar e tornar-se-ão os melhores que podem ser nesse lugar. E a primeira coisa que precisa vir sobre o nosso coração é uma consciência: mediocridade nunca mais. Repito, não se compare, porque se você se comparar, certamente você vai encontrar alguém melhor que você. Agora, do que você sabe, do que você tem, do que você pode, faça o teu melhor. E isso glorifica o nome do Senhor. Essa semana eu recebi uma bênção muito grande do Senhor. Eu tive a oportunidade de começar um programa de entrevistas que eu vou fazer no formato de podcast, de internet, porque hoje é a grande comunicação que a gente tem. E esse desejo estava no meu coração há 10 anos. Porque, para quem não sabe, essa igreja, ela nasceu a partir de um programa de rádio que eu tinha em 2013. Eu fazia um programa de rádio, e aí o programa, eu pregava no programa, eu entrevistava, eu falava com pessoas, e esse programa foi ganhando, tinha muita audiência, e a gente foi vendo o Senhor tocando em muitos corações. Nós começamos um ministério, e de 2013 a 2015, o programa de rádio era o grande veículo evangelizador que nós tínhamos como igreja. Talvez 90% das pessoas que vieram para a igreja naquele tempo, porque Instagram nasceu em 2012, ainda era uma ferramenta pequena de entretenimento. Os maiores efeitos de evangelização que nós tínhamos de 2013 a 2015 foi a rádio. As pessoas vinham porque ouviam um programa na rádio. Em 2015, prepararam uma trama contra mim e disseram assim, ó, a rádio é o que dá o efeito na igreja, vamos tirar a rádio que a igreja vai se acabar. Me tiraram
o direito e o privilégio que eu tinha de fazer aquele programa. 3 meses depois que tiraram o programa, nós mudamos de prédio, a igreja triplicou. Porque Deus estava dizendo o seguinte: não é a rádio, sou eu neles através da rádio. E se tirarem, de outra forma eu vou fazer, de outra forma eu vou fazer. E o Senhor foi fazendo de outras formas. Mas no meu coração, nesses 10 anos, sempre um desejo, porque eu sou da comunicação. Antes de ser pastor, eu sempre fui, eu trabalhei a minha vida inteira com rádio e TV. E eu sempre tive um desejo de fazer um programa. Só que eu fui em muitos podcasts, eu fui em muitos estúdios nesses 10 anos, eu visitei muitos lugares. E tudo que eu olhava, não é que era ruim, tem muita coisa boa. Mas sabe quando você tem um ideal no coração, quando você tem algo formado, nada entrava no coração no sentido, não é isso, não é isso. Até que semana passada eu fui convidado para participar de um podcast nesse estúdio, e quando eu entrei lá, sabe quando você entra e diz assim: meu Deus, era isso, esse é o meu sonho, é isso que eu quero fazer para o Senhor, essa é a melhor farinha que eu posso oferecer. E tudo convergiu, e com a graça do Senhor, ainda nesse mês nós já vamos gravar o primeiro programa e vamos começar a fazer um programa de entrevistas, de evangelização. Mas o que eu quero dizer com isso? É a melhor farinha que eu posso oferecer. Não é o melhor estúdio, apesar de certamente ser um dos melhores que tem, porque realmente é muito lindo. Mas eu não estou aqui comparando com outros, não significa que é o melhor, mas é a melhor farinha que eu posso oferecer. Talvez você faça coisas que, se você comparar ao que eu estou fazendo, é muito maior. Só que não caia no erro de desvalorizar o que eu estou fazendo. Você pode ter certeza que qualquer coisa que eu faça para o Senhor é a minha melhor farinha. Não ofereça cabrito manco ao Senhor, não ofereça farinha de resto para o Senhor. Se vai fazer alguma coisa, repita comigo: será a melhor farinha. Número 2, pega essa farinha e mistura com óleo. Óleo na Bíblia tem a ver com unção. Óleo na vida tem a ver com relacionamento com Deus. Óleo na vida tem a ver com sensibilidade, de um contato com o Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a Bíblia vai te chamar de quê? Cristão. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Cristo. Jesus, Cristo. Você sabe o que significa a palavra Cristo? O ungido. Se a palavra Cristo é o ungido, a palavra cristão, você pode dizer que é o ungidinho. Entenda uma coisa: se não for em Jesus, é só farinha. Você pode ter muita farinha, você pode ter a melhor farinha, mas se não for untada no azeite, que é Jesus Cristo, é só farinha. Então, seja qual for a nossa oferta, precisa ser em nome de Jesus, com Jesus. Porque é a forma pela qual o Pai recebe a nossa oferta. Então não é em nome de Maria, não é em nome de João, não é em nome de Paulo, não é em nome de Moisés, não é em nome da igreja, da denominação, não é em nome do que quer que seja que veio no meu coração, ou é em nome de Jesus. Ou o Senhor olha para você e vê que a tua oferta e a tua vida em oferta é para a glória do Filho dele, ou não vai funcionar. Isso é muito importante nós entendermos. Porque estar em nome de Jesus é estar sujeito ao ensino de Jesus, é estar sujeito à vontade do Senhor, é fazer o que o Senhor quer que seja feito. É, antes de fazer, perguntar a Jesus: Senhor, a minha vida é uma vida em oferta a Ti, mas aonde eu me oferto? Aonde eu me ofereço? A Bíblia vai dizer que em número 3, quando você oferece a sua oferta ao Senhor, você oferece a sua oferta ao Senhor também trazendo incenso. O texto vai dizer: traga da melhor farinha, unta ela com óleo, mistura e coloca incenso. Incenso na Bíblia é sinônimo de adoração, de ação de graças, de gratidão, de intenção correta. Qual é a oferta que Deus recebe? A melhor farinha em Jesus, com o coração correto. É possível que existam pessoas
que estão oferecendo da melhor farinha, em nome de Jesus, mas a intenção do coração está errada. Quando o Espírito de Deus vem em som do coração, não é adoração simples, não é ação de graças pura, não é gratidão pura, é a melhor farinha, é em nome de Jesus, mas talvez seja por barganha, talvez seja por posicionamento. Estou dando a minha melhor farinha, estou fazendo em nome de Jesus, mas no final do ano tem ordenação pastoral, e tomara que eles vejam o que eu estou fazendo. Estou fazendo em nome de Jesus e estou dando a melhor farinha, tomara que o meu líder me transforme em co-líder, porque no fundo não é adoração ao Senhor, é troca, é barganha, é o desejo de que o Senhor faça alguma coisa que você quer que Ele faça, e não o que Ele tem desejo de fazer. Aí a pergunta é, se chegar no final do ano, e a ordenação pastoral não vier, será que foi Deus, na sua soberana vontade, em todas as coisas cooperando para o bem daqueles que o amam, entendendo que não é que você não será, mas não é o momento ainda, ou vai brotar do teu coração, eu acho que eu não bajulei o pastor o suficiente, se eu tivesse bajulado um pouquinho mais, porque quem subiu é porque bajula. Coitado. Meu irmão, Deus está olhando a tua farinha, Deus está olhando o filho dele em você, e Deus está sondando o teu coração. Em tudo que você faz, Deus sonda a intenção do coração. E se o Senhor vê generosa adoração, louvor e ação de graças, gratidão ao Senhor, porque aqueles que se oferecem ao Senhor, se oferecem não por aquilo que Deus vai fazer, se oferecem porque Ele já fez. É que Deus é tão extraordinário e galardoador e abençoador, que a gente nunca ganha dele, não dá, Ele está sempre fazendo alguma coisa por nós, mas o que me motiva a fazer não é o que Ele fez, não é o que Ele faz, é o que Ele fez já, só pelo que Ele fez. Ainda que Deus não me desse mais nada, o que Ele fez na cruz do Calvário precisa ser mais do que suficiente para eu entregar a minha vida ao Senhor. E se o Espírito de Deus olhar para o nosso coração e ver essa sinceridade de uma igreja que, com gratidão e ação de graças, oferece o seu louvor, a sua oferta, a sua vida, se oferece ao Senhor, meu irmão, essa adoração sobe no nariz de Deus como aroma agradável. O quarto elemento, e esse não pode estar na oferta, é a vida que você vive. Você é a oferta. A Bíblia vai dizer assim, não ponha fermento. Meu irmão, a repetição, como eu disse para você, é pedagógica. Nós lemos Levítico capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Você vai ver 5 vezes a palavra sem fermento. Você vai ver 5 vezes a palavra melhor farinha. O que Deus está dizendo? Repetindo, para que entre no nosso coração, melhor farinha e sem fermento. Repita, melhor farinha e sem fermento. O que é o fermento? É a manipulação. O que é o fermento? É a corrupção. Fermento no Velho Testamento tem a ver com pecado, tem a ver com manipulação, tem a ver com corrupção. No Novo Testamento, Jesus utiliza a palavra fermento dos fariseus para se relacionar à hipocrisia deles. O que é fermento na melhor farinha? É não esperar o tempo do Senhor do crescimento do propósito, é querer inflar. O que é fermento? É querer acelerar o propósito, é querer ir mais rápido do que aquilo que o Senhor estabeleceu. Existe um tempo determinado para todas as coisas. O que é fermento? É ser dominado por ansiedade. O que é fermento? Já dei a minha melhor farinha, já estou ungido no Senhor, o meu coração está reto, mas eu não tenho paciência para esperar. Deixa eu colocar um fermentinho para dar uma ajuda para Deus. Deus está dizendo assim, não faça isso, porque é no meu tempo que todas as coisas acontecerão, e no meu tempo você vai usufruir do melhor pão que você pode ter. Não coloca, não manipula as pessoas, não entre em conversinha de trama para se favorecer. Você não precisa disso.
O Senhor sabe o que você está fazendo, o Senhor sabe o que você está plantando, e aquilo que você está plantando no tempo próprio, se você não desanimar, você vai colher, mas tem um tempo de Deus para todas as coisas. Então nós não podemos fermentar aquilo que o Senhor está fazendo, porque é no tempo dele que vai crescer sem fermento, sem inflar, mas crescer em nome de Jesus. Deus não quer inchar a igreja, Deus quer desenvolver a igreja. Deus não quer um crescimento acelerado de qualquer jeito. Deus quer um crescimento, mas Deus quer um crescimento na medida que a igreja vai amadurecendo também. Na nossa vida é assim. Você pode ter certeza, se você não fermentar, se você não colocar fermento no que você está fazendo para a glória do Senhor, no tempo próprio você vai dar glória a Deus, até pelo tempo que demorou. Como eu já preguei muitas vezes, aquilo que Abacuque disse: se demorar, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Demora não é o mesmo que atraso. Tem coisas que Deus vai demorar para fazer, mas não tem a ver com Ele, tem a ver com a gente. E se você não colocar fermento, você vai comer um pão saudável. O Senhor vai receber uma oferta do teu coração, porque uma das coisas que o Senhor fala para nós é: lance sobre Ele a sua ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma. Não acelera as coisas. Como eu disse para você, eu estou 10 anos, quem anda comigo sabe, há 10 anos, as pessoas me cobram: Fernando, quando é que tu vai voltar, quando é que tu vai voltar? Eu preciso voltar, eu preciso voltar, preciso voltar. Eu durmo sempre pensando nisso, eu oro sempre por isso. 10 anos, é muito tempo. Glória a Deus por todo esse tempo, porque o que está acontecendo agora, não podia acontecer em tempo melhor. Mas eu fui desafiado, eu fui tentado muitas vezes. Joga um fermentinho que dá certo. É no tempo de Deus. Número 4. Número 5. 5, né? Melhor farinha, óleo, incenso, sem fermento. Número 5, sal. O que diz o texto que nós acabamos de ler? Coloque sal em todas as tuas ofertas. E o texto vai dizer qual o significado do sal. Você prestou atenção no que eu li? O significado do sal é a aliança com Deus. O sal na Bíblia é o significado da aliança com Deus. E o Senhor está dizendo: em todas as tuas ofertas, a tua melhor farinha em Jesus Cristo, adorando com ação de graças, sem fermento e com sal. E nunca se esqueçam, sal é o sinônimo da aliança. O que significa o sal na oferta? O sal na oferta significa você dizer o seguinte: Senhor, talvez essa seja a primeira vez que eu estou dizendo ao Senhor, a minha vida eu ofereço ao Senhor, mas eu quero deixar claro que não é a última, nem a única. Talvez, Senhor, essa é mais uma de tantas que eu já fiz, de tantos propósitos que eu já cumpri, mas eu quero declarar ao Senhor, ao colocar o sal, que eu não estou encerrando a carreira, que o Senhor pode continuar contando comigo. Meu irmão, tem muita gente que já fez coisas extraordinárias para o Senhor e se aposentou. Por quê? Parou por quê? Fechou o coração por quê? Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Por quê? Se você combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, parabéns, morra. Porque Paulo, depois de dizer isso, morreu. Paulo terminou de dizer isso e foi morto. Ele tinha consciência: eu acabei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Por quê? Porque tem uma guilhotina ali, eu estou vendo ela. Meu irmão, você quer morrer? Eu não ouvi, o Senhor está te perguntando: você quer morrer? Então vai trabalhar. Então sirva a Deus, que Deus não tem pressa em levar quem está servindo. Ofereça os melhores anos da tua vida. Aproveita que nós estamos vivendo numa geração de longevidade. Outro dia pegaram a conversa do Putin com o Xi Jinping, vocês viram? Os dois conversando que nessa geração, ainda no século 21, os homens vão viver mais de 150 anos. E é verdade, a ciência está evoluindo de tal forma que a humanidade, os nossos avós hoje com 80, há 2 gerações atrás com 40, o povo estava acabado já se despedindo da vida. Outro dia eu li uma matéria e preguei aqui sobre
O melhor período de capacidade intelectual de um homem está entre os 70 e 80 anos de idade. O tempo mais produtivo da vida de um homem está entre os 70 e 80 anos de idade. Você sabia disso? Agora, óbvio, tem a ver com cuidar da saúde, tem a ver com cuidar do corpo físico, para poder intelectualmente estar capaz de o corpo responder lá na frente. Mas, meu irmão, tem muita coisa do Senhor ainda para acontecer na sua vida. Não entrega os pontos. Em tudo que você oferecer ao Senhor, vai ali e coloca sal, porque o sal é o símbolo da tua aliança. Você está dizendo: Senhor, é mais uma e não é a última, pode contar comigo, a minha vida está na tua presença. Se o Senhor precisar, eis-me aqui. Meu Deus, o horário, Jesus amado. Eu vou acelerar para terminar. A Bíblia vai dizer que você deve pegar tudo isso, melhor farinha, o incenso, o sal, sem fermento, o óleo, misturar tudo isso e jogar no fogo. O fogo é onde está o altar do Senhor. Naquele tempo a Bíblia diz que eles traziam aos sacerdotes. Quando a igreja foi inaugurada, a Bíblia diz que eles traziam aos pés dos apóstolos. O sacerdote é Jesus Cristo, que hoje movimenta-se através da sua igreja. Quando você oferece a sua vida em favor do corpo de Cristo, você oferece os teus dons, os teus talentos, não para uma atividade religiosa, mas a tua vida no corpo de Cristo frutificando. Aquilo que você é no corpo de Cristo, entregue ao Senhor. Isto é o fogo. E quando você se coloca nesse fogo, aquilo que você faz sobe como aroma agradável ao Senhor. A Bíblia vai dizer que aqueles homens pegavam, os sacerdotes pegavam um punhado generoso, jogavam no fogo. O que sobrava era a porção daqueles sacerdotes. O que a palavra aqui está nos ensinando? Que o fogo e a oferta jogada no fogo é tudo aquilo que aparentemente não dá lucro, não volta mais. Cuidar de pobre não dá lucro. Restaurante solidário não dá lucro. Casa de recuperação não dá lucro. Visitar presídio não dá lucro. Ir a hospitais, muitas vezes atender. Outro dia, a nossa capelania, eu chamei eles para ir atender uma família que estava de Curitiba viajando, tiveram um acidente, e alguém que conhecia a gente pediu para a gente visitar essa família. A pessoa estava aqui, precisava de uma oração, e ao receber alta ia embora. A nossa capelania toda se movimentou para ir lá. Não vai vir para a igreja, não vai dar lucro. Mas é o que agrada o coração do Senhor. Porque a verdadeira religião que o Senhor aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se corromper com o mundo. Isso é pegar o punhado e jogar em lugares que não dá lucro. Tem muita gente que se levanta contra a igreja porque a igreja cuida de mendigos, de gente viciada, de gente problemática, que não dá lucro. E eles nos atacam, só que Jesus Cristo vai dizer assim: eu estive enfermo, eu estive doente, eu estive preso, eu estive com fome, eu estive com sede, e vocês por mim fizeram. Quando, Senhor? Quando vocês fizeram a um desses pequenos, vocês pegaram a sua melhor farinha e jogaram no fogo, e eu aceitei, subiu como aroma agradável ao meu nariz. Portanto agora venham e entrem, benditos do meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês. Podem atacar a igreja não vai deixar de fazer o que ela tem que fazer, porque é quando nós agimos com obras sociais, que é quando o Senhor olha e diz assim: é muito bom o que vocês estão fazendo, é cheiroso o que vocês estão fazendo. Quem critica precisa conhecer o coração de Deus. Meu irmão, é quando você passa. Quem anda com Deus já viveu essa experiência. Você passa por um lugar, você olha uma necessidade, você passa direto, o Senhor diz assim para você: volta. E não volta para ver. Volta e você não tem paz, e você vai dar uma volta e você diz que é coisa da sua cabeça, e você, daqui a pouco você, não, tá bom, eu vou lá. Mas se não for, Deus levanta outro, mas você vai perder a oportunidade, porque Deus te chamou para voltar. Volta todas as vezes que o Senhor te chamar, para investir em coisas que aparentemente não dão lucro. Meu irmão, você está investindo no Senhor. Você não está fazendo por homens, você está fazendo por aquele que ama os homens. E aí a Bíblia diz que do resto, eles gastavam com o tabernáculo, com o sacerdócio. É o que a gente faz aqui. 30% a 40% de todas as ofertas que são destinadas nessa casa são investidas em obras sociais.
O resto a gente faz, paga aluguel, paga conta, implementa outras coisas, levanta outras coisas, faz construção, paga o salário dos integrais que aqui tem, mas quase 50% das ofertas que aqui são destinadas vão direto para obras sociais, porque esse é o punhado generoso que o Senhor nos mandou fazer. A gente podia cortar a obra social para investir em parede, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar lançando no fogo coisas que aparentemente não voltam, só que sobem no nariz do Senhor como aroma agradável. E o generoso vai prosperar. É por isso que você vê essa igreja nesse tempo prosperando como prospera. Tem gente que pergunta: como é que vocês saíram de onde vocês saíram e estão onde vocês estão sem comercializar o evangelho? É porque a gente pega um punhado da melhor farinha, com azeite, sem fermento, com incenso, com sal, e lançamos no Senhor. Ai, agora eu concluo. Me perdoa, mas eu precisava entregar essa palavra. Doutrina é isso. A igreja fica um pouquinho mais. Está tudo certo. Quando a gente olha para esses símbolos, tudo tem a ver com Jesus. Quando a gente olha para a farinha, Jesus vai dizer assim em João: os antepassados comiam maná no deserto, e eles morreram. Mas eu sou o pão que desce dos céus, e aquele que come de mim, viverá eternamente. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e este pão é a minha carne que eu dou em favor de vocês. Nós vamos participar daqui a pouco do pão. O que o Senhor está querendo dizer para nós? Quando você vem com a farinha, eu já estou com o pão pronto. A farinha não tem a ver com uma necessidade minha, tem a ver com uma necessidade sua. Quando o Senhor nos pede a melhor farinha, não significa que Ele está dependendo da nossa melhor farinha. Significa que Ele está nos tratando, porque nós é que somos apegados às coisas. Nós é que temos o coração muitas vezes avarento. Nós é que somos muitas vezes temerosos, achando que vai faltar. O Senhor não precisa de nada. Quando a gente vem com a farinha, o Senhor já está com o pão pronto. Lembre João 21, a pesca maravilhosa dos apóstolos que pescaram depois de Jesus ressuscitado. Ficaram uma noite inteira, não tinham pegado nada. Diz o texto que Pedro, quando ouve Jesus lançar as redes, mandar lançar as redes, e pega aquela quantidade de peixe, pula na água, porque viu que era Jesus. Vem eles arrastando os peixes, o barco cheio. Quando eles chegam na beira da praia, está Jesus com uma churrasqueirinha acesa, peixe sobre a brasa e pão fresco. Chegaram com peixe, Jesus já tinha passado o peixe. Ninguém ganha do Senhor no dá, meu irmão. Quando você chega com a farinha, o Senhor está com o pão pronto, pode ter certeza. Quando você oferece alguma coisa ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor já tem coisas infinitamente maiores preparadas desde antes de você nascer, para entregar sobre a sua vida, porque Ele é aquele que de fato é o provedor de todas as coisas. Ninguém provê o Senhor, Ele é provedor. Por isso que Paulo disse: quem primeiro o recebeu para que Ele o recompense? Quem primeiro fez alguma coisa? Por isso que dele, para ele, por ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. O azeite eu já falei para você, é o símbolo de Cristo, ou ungido. Amas a justiça, odeias a iniquidade, por isso o teu Deus escolheu-te dentre teus irmãos e te ungiu com óleo de alegria. Jesus é o óleo de alegria, por isso que quem faz em nome de Jesus sente alegria. Por isso que a palavra diz assim, Deus ama quem dá com. Por isso que Jesus falou assim, maior felicidade em dar do que. Por quê? Porque quem está em Jesus, meu irmão, está ungido por Jesus, a alegria nos contempla. A maior felicidade que nós temos é quando a gente pode fazer alguma coisa em nome de Jesus. O incenso é porque Ele é Deus. Os magos entraram na casa onde Jesus havia nascido, diz o texto, em Lucas capítulo 2. E ao entrarem na casa, eles viram Maria com Jesus nos braços. E quando eles viram Jesus, eles se prostraram e o adoraram. E diz o texto que eles abriram dos seus tesouros e tiraram ouro, incenso e mirra. Ouro era o significado da realeza do Senhor Jesus, do governo de Jesus sobre a terra. Eles estavam financiando a vida de Jesus para tudo que Ele iria viver. A mirra tem a ver com a missão de Jesus. Eles sabiam, pela fé, que Jesus iria morrer pelos nossos pecados. E a mirra era o óleo da unção dos mortos. Eles estavam reconhecendo a missão de Jesus.
E o incenso, eles estavam reconhecendo a divindade de Jesus, por isso que eles se dobram e adoram ao Senhor Jesus. Meu irmão, pagãos, gentios, homens que viviam na idolatria, quando entraram na casa, ao verem Jesus, reconheceram que Ele era Deus e estava na casa. Meu irmão, nós estamos hoje num culto de celebração ao nome daquele que vive e reina, e eu quero te dizer, Ele está na casa hoje também. Por isso eu faço uma pergunta: aonde estão os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade? Porque são esses aqueles que o Senhor está procurando. Gente que o adora, gente que reconhece a sua divindade, que a sua adoração é incenso que sobe suave ao Senhor. Por último, e eu encerro agora de certeza, sal. Jesus vai dizer assim para a gente: vocês são o sal da terra. Se vocês perderem o sabor, de nada vocês prestarão, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Jesus vai dizer que nós somos o sal da terra. Mas se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que todo o sal da terra é formado pela erosão das rochas. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem disse eu sou a rocha? Meu irmão, quando ele foi afligido, quando ele foi açoitado, quando ele foi machucado, quando ele foi atacado, quando ele foi crucificado, era a rocha sofrendo erosão. E a cada açoite era sal saindo sobre o mundo, sal saindo sobre a terra, sal saindo. Por isso que hoje, quando a igreja é atacada, quando a igreja é perseguida, mais sal é lançado sobre a terra. É por isso que a igreja cresce em períodos de perseguição. É por isso que a gente se desenvolve espiritualmente quando nós estamos abatidos. É por isso que quando nós sofremos, nós nos desenvolvemos. Porque quando nós sofremos, significa dizer que Jesus está sofrendo. Quando alguém se levanta contra o nome de Jesus, mais sal se expande sobre a terra. A igreja avança, o reino prospera. Por isso, meu irmão, seja sal, porque você é o resultado do sofrimento de Jesus. E o sofrimento de Jesus não foi em vão. A tua vida será para salgar toda essa terra, dar equilíbrio, dar tempero, dar temperança e glorificar o nome do Senhor. E quanto mais nos baterem, mais sal será sobre a terra e mais poder a igreja terá. Se a rocha é atacada, o sal é liberado.